Hoje vamos dar mais continuidade no nosso trabalho, divulgar a palavra de Deus. Nós sabemos que o tempo está próximo e o que a Bíblia nos revela, que o fim é chegado. Então o que devemos fazer? Nos preparar para que não sejamos, para que nós não sejamos deixados para trás. Porque vai ser muito triste para aqueles que não fizer parte do arrebatamento da igreja do Senhor e ficarem para trás aí lamentando. Depois do tempo passado, diz um certo ditado, chorar o leite derramado não adianta. Então nós temos que cuidar agora para que não sejamos apanhados de surpresa. Deixando bem claro a palavra do Senhor, no livro de a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 13, diz assim: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus caros, se você tem uma Bíblia na sua casa, você tem a carta de Deus. É a recomendação de Deus para a sua vida. Então, cabe a você, a decisão é sua, se quer ir com Deus para a eternidade, com Deus, ou se não quer. Nós dizemos pela palavra do Senhor. Aqui está a Bíblia escrita em hebraico e no grego. Bíblia original. Agora nós vamos para a nossa escatologia. Vou mostrar um pouco mais do que vai acontecer. Nós paramos aqui. Característica da igreja. É um povo celestial, está escrito em Filipenses, capítulo 4, verso 20. Esperando por Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E desejando habitação celestial, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 54, vai morar com Jesus, capítulo 14, e o verso 2 e 3. Com o Senhor para sempre, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17 e 18. Então agora passamos para o arrebatamento da igreja. É isso que nós lemos aqui. O arrebatamento da igreja é exatamente essa parte que nós lemos. Então, é o encontro dos santos com Cristo nos ares. É isso que vai acontecer. O arrebatamento da igreja. Então, pré-tribulacionismo está aqui. Mesotribulacionismo, arrebatamento no meio da tribulação, e pós-tribulacionismo, que é depois da tribulação, arrebatamento no fim da tribulação. Então nós temos 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que é o período do anticristo, que é os 3 anos e 3 anos e meio. Então, que ele é 7 anos o período dele, com 3 anos e meio ele quer assentar no trono, dizer que é Deus, obrigar Israel a ajoelhar e adorar ele. Israel vai recusar, então é os últimos 3 anos e meio que ele vai
abrir guerra contra Israel. Então aqui acontece o arrebatamento da igreja, pré-tribulacionismo. A primeira doutrina da iminência. 1 Tessalonicenses 4, verso 18, o termo é apostasia, o termo é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 até o 8, e interpretação do Apocalipse, interpretação de Daniel, capítulo 9, 24 e 27, que vai falar do anticristo, aqueles 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. A interpretação de Apocalipse, capítulo 1 e o verso 10. Depois, capítulo 4, verso 1 e 2, conforme nós já lemos aí. Então, agora vamos para 7 certezas sobre o arrebatamento. Capítulo 4, verso 13 e 18 de 1 Tessalonicenses. É o que nós lemos, a leitura que nós lemos. Agora vem, aqui vai acontecer, então os mortos não estão mortos, quer dizer, ressuscitaram. O Senhor voltará pessoalmente, João 14, verso 3, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, a palavra de ordem, João 5, 25, aqui, todos vai ressuscitar, o sepulcro vai se abrir os mortos vão sair da sua sepultura. A terra dará conta de seus mortos. E, capítulo 10, 27 e 28, a trombeta de Deus, aí, capítulo 1 aos Coríntios 5, 25 e Números 10 e 2. A ressurreição e transformados. Capítulo 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 55, nós já lemos. Para sempre com o Senhor, João 14, verso 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas. A volta iminente, capítulo 24, verso 36 e 37. Assim como o relâmpago relampeia no oriente, clareia no ocidente, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, tribunal de Cristo. Agora, o tribunal de Cristo. Aqui começa o julgamento dos salvos. Não é para condenação e nem para salvação. É um julgamento para recebimento de galardão, porque Deus vai te recompensar todo o teu dinheiro que você deu na igreja, a tua oração, a tua tribulação, os hinos que você cantou louvor, tudo terá recompensa. Todos eles vai ter recompensa, que o Senhor vai te recompensar. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Esse tribunal não será na terra e nem no ar. Então, ele vai ser, e nem no céu, quer dizer, vai ser no ar. Então, o tribunal de Cristo, Romanos, capítulo 4, verso 10, e 2 Coríntios 5, verso 10. Os cristãos serão julgados diante do tribunal de Cristo. É isso que eu estou falando, para receber as coroas. Aquilo que o Senhor vai recompensar cada um pelo trabalho dele feito aqui na terra. Este julgamento não é para salvação, pois o crente vai ser julgado como pecador, pois o crente foi julgado como pecador em Cristo e já está salvo. A nossa salvação não depende das nossas obras, mas da obra redentora que Jesus fez por nós no Calvário. Quer dizer, Cristo morreu por nós no Calvário. Então, a felicidade, a finalidade do tribunal de Cristo. Purificação da igreja. Todos os salvos estarão frente a frente com o Senhor Jesus Cristo. E de acordo com a palavra de Deus, que diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Todos os participantes do arrebatamento terão suas vidas reveladas. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13, e Mateus 10, 26.
Em 2 Coríntios 5, verso 10, porque é necessário que todos sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Isto que eu acabei de explicar. Agora, receber a recompensa. Né? Aqui está, receber a recompensa. Neste evento, o Senhor Jesus Cristo irá recompensar as boas obras, ou seja, o Senhor irá retribuir grandiosamente aqueles que trabalharam em prol de sua obra aqui na terra. Isso que eu acabei de explicar. O julgamento não é para salvação e nem para condenação, mas sim para recebimento de recompensas. Então, agora, em 1 Coríntios 3, verso 11 a 15, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha e obra, que de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Quer dizer, se ele fez uma obra, pensou que estava perfeita e a obra não foi recebida por Deus, então essa obra sofrerá dano, quer dizer, vai ser queimada e ele não receberá nada por esta obra. Agora, o galardão, está aqui o recebimento dos galardão. O galardão que o Senhor dará como recompensa pelo trabalho feito a Deus será utilizado no reinado de Cristo aqui na terra, pois para que alguém precisará de coroa, e não a não ser para participar de um reinado. Quer dizer, Deus será utilizado, o trabalho feito a Deus será utilizado no reinado de Cristo aqui na terra, pois para que alguém precisará de coroa a não ser para participar de um reinado. Quer dizer, para estar no reinado de Cristo, você vai precisar de coroas, que Ele nos dará a coroa pelos trabalhos feitos aqui na terra. 1 Coríntios, capítulo 9, 23 e 27, 1 Tessalonicenses 2, verso 19, e Apocalipse 2, verso 26, Apocalipse 3, verso 21 e Apocalipse 2, 20 e o verso 6. As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o casamento de Cristo com a igreja, porque os salvos aqui na terra a igreja aqui na terra não é um prédio de 4 paredes, e sim um povo que foi comprado pelo sangue de Cristo. As bodas do Cordeiro, que é o casamento. Apocalipse 19, o verso 7 a 9 e Mateus 22, 1 a 14. E aí vamos ver a tribulação. Agora vem a tribulação. Corresponde, Daniel 12, verso 1, está escrito que naquele dia levantará o Miguel e virá em defesa do seu povo. Mateus 24, verso 21 também. Corresponde à última semana de Daniel, a 70ª semana, ou seja, um período de 7 anos, Daniel 9, 24 e 27, aquilo que nós falamos, período do anticristo, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. As 70 semanas de 490 anos, Levítico 25, verso 2 e 3 e 8. As 69 semanas, 483 anos. A primeira semana, 7 anos. 7 dias da semana são 7 anos. Príncipe da aliança, 3 anos e meio. Assolações, o fim. Morto, ungido, 33 anos. Depois de Cristo, destruição de Jerusalém, 70 anos. Aos anos 70, foi Nero, destruiu e colocou fogo
em Jerusalém e culpou os cristãos, e depois jurou vingança aos cristãos e matou milhares de cristãos por causa disso. Foi a indignação de Nero, o imperador Nero, que fez isso. Restaurar e edificar Jerusalém, número 2, 445 anos antes de Cristo. Agora a tribulação. Mas vamos só mais esse e vamos parar com o vídeo, depois nós continuamos. A tribulação. Daniel 12, verso 1 e Mateus 24, verso 21, conforme nós já falamos. Outros nomes que a Bíblia descreve. O dia da vingança de nosso Deus, o tempo de angústia de Jacó, o dia de trevas, o dia do Senhor, aquele dia, o grande dia, o dia da ira vindoura. Então, esse vai ser, isso aqui corresponde ao dia do julgamento final. É o chamado juízo final. Então, aqui, nós termina aqui o vídeo e depois nós continuamos mais na frente. O dia do Senhor está muito mais próximo do que o que nós imaginamos. Isto é apenas uma demonstração. Mas a Bíblia diz que os céus, depois nós vamos colocar um sobre os céus. Depois vamos colocar sobre o relógio de Deus, que é o relógio de Deus é Israel. E o tempo está vencido. Agora, por último, que Jerusalém foi feita de novo a capital de Israel, que não era. Então, agora o presidente dos Estados Unidos já colocou que deu carta branca para Israel, que a Jerusalém será a capital de Israel. É um bom sinal, que aí a Bíblia menciona várias coisas sobre a figueira que está brotando, sobre o verão, sobre várias coisas. Então, é bom nós imaginarmos que o fim de tudo está próximo. Então, aguardamos a volta do Senhor, sempre com nossos corações preparados para que não sejamos apanhados de surpresa. Porque aqueles que ficarem aqui na tribulação, que não forem na primeira ressurreição, que Cristo não colocará os pés no solo, vai ser no ar. Então, do ar ele voltará e passará com a igreja salva 1000 anos com ele. Ao passar 1000 anos, que a terra estará aqui em tribulação, ao passar 1000 anos, ele volta com a igreja, realiza o juízo final, julga todos os salvos, entrarão com ele para o novo céu e nova terra, e os condenados serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre eternamente. E diz a Bíblia que lá haverá choro e ranger de dentes. Por hoje é só, nós vamos terminar o nosso vídeo aqui, e se vocês gostarem, pode clicar em gostei, que nós estaremos, e se quiser responder, quiser perguntar alguma coisa, coloque nos comentários embaixo, que nós estaremos respondendo, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um.